Convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho de João. Vamos retomar nossos estudos no Evangelho de João. João capítulo 17. Paramos a última vez que eu preguei, nós falamos em João. A última vez que eu preguei no Evangelho de João, eu aqui na igreja preguei em João 16, versículo 33, que diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis ou passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Parece que foi um versículo muito propício. Assim que nós estudamos esse versículo, imediatamente, no mundo vocês vão ter aflições. E começou a pandemia e nós temos passado por elas. Mas o próprio Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo, e então nós temos enfrentado. Hoje nós vamos entrar no capítulo 17. Capítulo 17 de João é conhecido como o capítulo em que Jesus faz uma oração de intercessão, ou a oração sacerdotal. Jesus vai interceder pelos seus 11 discípulos, porque Judas já não estava mais aqui entre eles, e também vai interceder pelos demais crentes do mundo inteiro. Hoje vamos olhar uma pequena porção, e diz assim, Vini, você vai passando para mim, por favor. Versículo 1 diz assim. Eu acho que eu vou fazer a leitura por ali, Vini, para ficar mais fácil. Tendo Jesus falado estas coisas, que coisas? Aqui ele mencionou no capítulo 16. Vocês vão passar por aflições, lutas. Tendo falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o versículo, esses são os versos dessa noite. O Senhor Jesus está fazendo uma oração, e ao longo desse capítulo nós vamos ver então o que o que está sendo abrangido nessa oração e o que isso tem a ver conosco. Na época de seminário, nós aprendíamos muitas vezes que quando nós vamos pregar, existem duas coisas que têm de estar na mente de quem vai ensinar. Isso serve para o pregador, serve para o professor de escola dominical, serve para você, pai ou mãe, quando for ensinar a Bíblia. Duas perguntas têm que estar muito claras. A primeira é: o que você quer falar para as pessoas? E depois é: o que você quer que as pessoas façam com isso que elas ouviram? E nessa noite, é assim que nós vamos olhar para esse texto. Verdade Central vem aí procurando ajudar. Vamos ver então o que nós gostaríamos, o que eu quero falar para você. Verdade Central vem aí. Era aí que vai aparecer, não sei se congelou, olha lá. A vida e a obra de Cristo produzem efeitos grandiosos. Hoje nós vamos ver que a vida e a obra de Cristo produzem efeitos grandiosos. Quando nós estudamos a vida de Jesus, por si só nós teríamos muito aprendizado ao ver do nascimento dele até a sua morte. Quando nós falamos disso, nós estamos falando de vida, e quando nós falamos de obra, nós estamos falando do seu ministério. Então, pessoalmente, Jesus é um modelo. Só no seu procedimento ele é um modelo. O mundo à nossa volta é um mundo que olha muito para isso. Quando você conversa com as pessoas deste mundo, você descobre que elas focam muito na vida de Cristo. E elas dizem: Jesus é um grande mestre, Jesus foi um grande homem, Jesus foi um grande exemplo, foi uma pessoa fantástica. Então eles olham para o quê? Estão olhando para a vida dele. E eles olham como ele procedeu com dinheiro, como ele agiu com as pessoas que fizeram mal a ele. Então estão olhando para a vida dele. Mas elas param aí. E se nós pararmos apenas observando a vida do Senhor Jesus, nós teremos realmente aprendizados. Mas a vida e a obra dele. Então, quando nós falamos de obra, nós falamos do que ele fez. Não só de como ele era ou de quem ele era, mas o que ele fez. Porque se Jesus tivesse vindo a este mundo, e como foi, vivesse uma vida irrepreensível, mas não consumasse a obra para a qual ele veio, todos nós estaríamos condenados.
Poderíamos viver aqui neste mundo olhando, olha, vamos seguir o exemplo de Jesus. Mas no final, depois de termos uma vida muito boa, se seguirmos o exemplo dele, no final morreríamos e iríamos para o inferno. E o mundo se contenta com a vida, mas os crentes abraçam a vida e olham para a obra. E hoje nós estamos vendo que essas duas coisas produzem efeitos grandiosos. Vamos ver qual é o objetivo. Essa é a verdade central desse texto. O objetivo dessa noite é mostrar 3 efeitos da vida e obra de Cristo. 3 efeitos da vida e da obra de Cristo sobre as pessoas. A obra de Cristo produziu outros efeitos? Produziu. Mas nós vamos nos concentrar nesses versos. Nós temos dito que o nosso culto, agora que retomamos, é um culto bem curtinho. Então, não dá tempo de a gente explorar tudo o que a gente quer. Então, nós vamos fazer um sobrevoo aqui para que você possa aprender algumas verdades. 3 efeitos dessa obra. O primeiro deles vem aí. Vamos passar ali. O primeiro efeito da vida e da obra de Cristo vai aparecer no verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, nós já mencionamos isso. Tudo nós podemos olhar tanto para o capítulo 16, que é o natural ao se fazer, mas nós podemos olhar todos os seus discursos. Tendo Jesus falado todas essas coisas, ele levantou os olhos ao céu. Uma pergunta que deve surgir nisso é: Jesus está conversando com seus discípulos, Judas não está mais ali. Enquanto ele conversa com seus discípulos, ele diz para os discípulos: olha, vocês vão me abandonar, o pastor vai ser ferido, as ovelhas vão se dispersar, mas o meu Pai não vai me abandonar. Ele começa a falar: eu vou embora, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, vou preparar um lugar para vocês. Então ele vem falando uma série de coisas. Mas de repente, no meio dessa fala, ele para e olha para os céus. Você pode imaginar por que Jesus faria isso? Ele está conversando com seus discípulos, falando algumas coisas, e de repente ele interrompe a conversa com os discípulos, e ele levanta os olhos para o céu, e agora ele vai falar coisas olhando para o céu, na frente dos seus discípulos. Ele não disse assim para os seus discípulos: fechem os olhos, vamos orar. Aliás, ele fez questão que os discípulos estivessem com os olhos abertos, observando o que ele está fazendo. E João está fazendo um relato do que João viu. João está percebendo que a conversa agora parou de ser entre o mestre e os seus discípulos, para ser entre um filho e um pai. E só nessa pequena observação de que Jesus levanta os olhos para o céu, nós estamos percebendo aqui que agora ele vai buscar lá no céu, na presença do seu Pai, na vida, na pessoa do Pai, aquilo que é necessário para enfrentar o que vem pela frente. Então, a primeira lição desse texto, o primeiro efeito que a obra de Cristo, a vida de Cristo produz é que ela glorifica o Pai. O versículo 1 diz assim: tendo ele falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Hora do quê? Quando nós olhamos o capítulo 16, capítulo 14, os anteriores, você vai ver que Jesus sempre fala: ainda não é chegada a minha hora. O primeiro milagre que ele faz nas bodas de Caná, sua mãe Maria se aproxima e fala: filho, acabou o vinho. E ele fala: mulher, que tenho eu contigo? E ele está mostrando para ela. E ao longo do seu ministério ele começa a falar: não é a minha hora, não é chegada a hora. Algumas pessoas querem que ele faça certas coisas, ele fala: não é a hora, não é o momento. Parece que o Senhor Jesus tem claro na sua mente que existe sim, na esfera celestial, um calendário. Existe sim um cronômetro acontecendo. E ele fala: não é a hora ainda. Mas de repente ele fala: sim, é chegada a hora. Olhe no capítulo 16, versículo 32. Ele diz assim: eis que vem a hora. Ele, ao citar isso, ele está dizendo para os discípulos: vai chegar o momento. No versículo 32 ele fala: eis que vem a hora, e já é chegada, que vocês serão dispersos, e cada um para a sua casa, me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. E ele começa o 17 e fala: é chegada a hora. Que hora é essa? É chegada a hora em que eu vou partir desse mundo. É chegada a hora em que no cronograma do meu Pai chegou o momento de eu passar por pela pior situação no meu ministério, eu vou morrer. Chegou a hora de eu nascer, eu nasci.
Quando nós olhamos o apóstolo Paulo fala, vindo a plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Por quê? Porque era a hora. Quando o Senhor Jesus nasceu neste mundo, não foi ao acaso. Seria interessante, por exemplo, algumas pessoas, se você perguntasse para algumas pessoas qual seria o melhor momento da história para Jesus nascer, alguns diriam agora. Olha a internet. Pode imaginar o alcance de Jesus fazendo uma live? Pode imaginar o alcance disso? Já pensou ele levantar um morto e todas as televisões do mundo transmitindo? Pode imaginar ele andando sobre as águas agora com satélites do mundo inteiro podendo ver? Olha, Jesus, se o Senhor tivesse vindo agora, seria tão mais fácil difundir o evangelho. Mas Deus estabeleceu que foi lá no primeiro século, há 2 milênios atrás. Ele falou, aquele era o momento. E eu não tenho tempo para mostrar para vocês por que aquele era o momento. Havia rapidamente uma língua universal, o grego. Alexandre tinha feito um trabalho de helenizar o mundo, fazer com que o mundo falasse grego. Então você tem o Novo Testamento no grego koiné, vai se alastrar. Você tem o Império Romano tomando conta do mundo inteiro. Naquela época, antes do Império Romano, existiam muitos ladrões, salteadores. Então quando a pessoa viajasse, as viagens eram perigosas. O Império Romano acabou, pelo menos, com a maior parte dos assaltos nas estradas, matando pessoas. Se eles pegassem um assaltante na estrada, sabe o que eles faziam? Crucificavam na estrada. Os outros assaltantes falavam, opa, não vou roubar aqui não. Pode imaginar o que aconteceria no Brasil se fizesse isso? Já pensou, né, Carlos? Você vai na praça da cidade, aqui tem um monte de gente crucificada que foi, esse roubou dinheiro do público. Esse roubou do povo, esse desviou dinheiro. Esse daqui é um estuprador. Ia diminuir. O problema é que a justiça no Brasil é socioeducativa. E a justiça, na escritura, ela é sociopunitiva. Então era muito diferente. Os romanos faziam isso rapidamente. Os romanos acabaram com a pirataria. Eles acabaram, as pessoas viajar naquela época era muito difícil. Então o que acontece? Deus manda Jesus numa época em que o mundo que poderia viajar pelas estradas com segurança. Por quê? Porque ele ia levantar o número de apóstolos que iam sair mundo afora. Era o momento certo para aquilo. A língua grega estava difundida no mundo inteiro, então manda o Novo Testamento no grego. E Alexandre o Grande tinha feito a Septuaginta ainda, proporcionou a tradução do hebraico, o Antigo Testamento, para a língua grega. Então o evangelho, as boas novas poderiam se alastrar. Paulo poderia fazer as suas viagens sem medo de pirataria. Cidadão romano tinha direitos especiais. Paulo, apóstolo dos gentios, cidadão romano, pôde viajar pelo mundo com certos privilégios. Deus escolheu um momento certo para fazer aquilo. Hoje, você entrar num país sem pedir visto, e isso e aquilo, toda essa dificuldade naquela época, tão mais simples. Trânsito livre. Para mostrar o quê? Deus tem uma hora para o nascimento, Deus tem uma hora para o ministério de Jesus, e Deus tem uma hora para a sua morte. Mas o que é preciso você entender que a vida e a obra de Cristo, ela glorifica o Pai. O alvo dele é a glória do Pai. Ele fala, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Interessante, ele fala glorifica o Filho, porque nós sabemos que a glorificação acontece, a parte principal dessa glorificação acontece após a sua ressurreição. Mas Jesus olha para a sua morte como parte desse grande projeto. Pai, é hora de o Senhor me encaminhar para a morte. Faça isso. Para quê? Para que eu seja conhecido no mundo inteiro, me torne famoso, para que as pessoas olhem para mim e falem, que filho obediente. O Marcelo leu hoje Hebreus capítulo 5. Se eu não me engano, no versículo 8, dizia assim, que Jesus foi atendido em todas as suas preces, porque ele obedeceu ao Pai. E uma das coisas que era visível na vida de Jesus era a prática da obediência. E ele fala, Pai, chegou o momento, eu não vou fugir disso, agora é a hora. Muitos crentes têm dificuldade com isso. Pode ser uma coisa simples para você, falar, Pai, é chegada a hora,
pensando na vida de Jesus, mas sabia que Deus também tem uma hora, Deus tem um momento para cada um de nós. Que no cronograma do Senhor existem situações das quais você não vai escapar. Existem situações das quais você, por mais esforçado que seja, vai ter que passar. Por quê? Porque chegou a hora que Deus estabeleceu para você passar por aquilo. Se eu perguntasse para você, me diga algumas coisas pelas quais você não quer passar, o que você diria? Sei que os irmãos da internet não vão ouvir, mas eu repito. Pelo que você não gostaria de passar? O Norberto mencionou, não gostaria de passar pela morte. Pelo menos agora não, né, Norberto? Você fala assim, ó, eu sei um dia eu vou ter, mas eu não quero passar agora. Ok? Ok? Mesmo sabendo que ao morrer nós vamos para o céu, não é algo natural o crente começar a orar, Senhor, me mata, eu quero tanto estar com o Senhor. Nós não fomos feitos para morrer. A morte é algo que mexe conosco. Nós não queremos. Mas é novidade para alguém que essa hora vai chegar? Para cada um de nós, exceto se Jesus vier nos buscar antes. Mas se Ele não vier nos buscar, vai chegar o momento em que nós vamos passar. E quando é esse momento? Eu não sei. Porque Deus tem uma hora para cada um de nós. Morrem idosos, morrem crianças. Não sabemos. O que mais nós não gostaríamos de passar? Além da morte. A morte acho que é meio unânime aqui. O que mais? Se alguém, Deus perguntasse, filho, pelo que você não gostaria de passar? Como? Enfermidades, o Celso mencionou. Não gostaria de passar por enfermidade. Seria tão bom, não é, Celso? Se pudéssemos passar a vida toda sem adoecer. Não seria, olha, que fantástico, não ter que tomar remédio, vacinas, não ter que passar por cirurgias, não ter que passar por dor. Ninguém quer passar por essas coisas. Mas é novidade para alguém que às vezes é chegada a hora para que você passe por isso? Não tem jeito. É possível que você desfrute de muita saúde e você não passe por certas situações. Enquanto outros crentes, volta e meia, se deparam por situações em que estão no médico, em que estão diante de situações, fala, de novo. Como entender isso? Não sabemos. Mas para algumas pessoas, em certos momentos, Deus fala, é chegada a hora do luto, é chegada a hora das doenças. O que mais não gostaríamos de passar? Fala alto. Desemprego. Algumas pessoas gostam, viu, Laura? Tem pessoas que gostam, falam, não, é bom o desemprego porque eu vou ganhar alguma coisa do governo, isso e aquilo, mas não é o natural. Algumas pessoas olham e falam, Deus, eu não queria passar pelo desemprego. Eu não sei se todos aqui já passaram, mas eu já fui, já perdi emprego. Você não queria, mas ficou desempregado. Você não queria, mas o carro quebrou. Você não queria, desde as coisas mais complexas até as mais simples. Já queimou arroz na sua casa? Alguma vez? Você queria aquilo? Você não queria. Derramou leite? Já fez alguma coisa? Já foi martelar uma coisa na parede e errou o prego? Aconteceu, Norberto? O Norberto está fazendo assim. Que terrível! Você não quer essas coisas, mas eventualmente o que acontece é chegada a hora de situações que estão fora do nosso controle. Se nas coisas pequenas nós sabemos disso, quanto mais nas coisas mais difíceis. Jesus olhou para o céu e falou, Pai, é chegada a hora. Eu não vou escapar dessa hora. É o momento que o Senhor estabeleceu para que eu passe. E os crentes precisam olhar para a sua própria vida e falar, Deus, talvez seja chegada a hora de eu passar por isso ou por aquilo. E nós precisamos levantar a cabeça e passar. Nós não podemos ficar paralisados, nós precisamos avançar, falando, Deus, essa é a hora que o Senhor reservou. Esse é o vale pelo qual eu tenho que passar, essa é a luta que eu tenho que enfrentar. Nós não queremos. Conheço pessoas que não queriam passar pelo divórcio, mas passaram. Conheço pessoas que não queriam passar pelo luto e passaram. Não queriam passar pela doença, pelo desemprego, passaram. Não queriam passar pela pobreza, passaram e alguns passam. Como lidar com tudo isso? Jesus fala, levante. Jesus está dando um exemplo, olhe para o céu e fale, Pai, essa é a hora que o Senhor estabeleceu.
É chegada a hora. Então faz, Senhor, na minha vida o que o Senhor tem que fazer. Mas olha como ele termina o versículo 1. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Muitas vezes não chega na nossa vida só horas ruins. É preciso entender que na nossa vida também chegam horas boas. E quando Deus te abençoar, quando Deus te colocar no lugar alto, te der destaque, te der reconhecimento, te abençoar de muitas formas, lembre-se que o que Ele está dando, seja o que é ruim ou seja o que é bom, precisa ser usado para a glória dEle. Quantas pessoas querem crescer na vida, querem avançar na vida, e você fala, para quê? No final é glória para mim. Se é assim a sua perspectiva de vida, deixa eu dizer que você não está aprendendo com a pessoa de Jesus. Jesus deu exemplo na sua vida e ministério, de que em momentos difíceis e nos momentos bons, aquilo que Deus faz com ele, no final, deve render glória ao próprio Deus. Eu e você precisamos aprender um pouquinho mais a glorificar a Deus, principalmente quando nós somos levantados por Ele. Jesus aqui vai ser levantado numa cruz, e Jesus fala assim, Pai, no final de tudo, que isso glorifique o Senhor. Eu vou ser glorificado com a minha morte. Eu vou voltar para o meu reino com a glória que eu já tinha anteriormente. Jesus sabe disso. Mas eu quero que com a minha morte o Senhor seja glorificado. E Deus foi. Porque Jesus morreu, e o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 2 que Jesus foi obediente até a morte. E Paulo ainda coloca um qualificativo nisso, e morte de cruz. Por quê? Porque ele queria glorificar o seu Pai. E o Pai glorificou ele? Claro, Paulo diz em Filipenses capítulo 2, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que há no céu, na terra, ou debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus o Pai. Então você vê um ciclo. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. A sua vida, o seu trabalho, o seu ministério, a sua família, o seu casamento deveria olhar sempre para o céu e falar, Deus, é o momento de eu passar por isso? Se é um momento de alegria ou de tristeza, faça o que o Senhor tem que fazer, mas que no final, tudo o que acontecer comigo, redunde em glória ao Senhor. Que o mundo veja na minha vida a obediência de um filho, não só quando tudo vai bem, mas mesmo que eu tenha que caminhar por uma cruz, que eu não vá em rebeldia. A cruz não é boa, não é agradável. Jesus sabia do sofrimento que vinha pela frente. Ele não estava indo dando risada, sorrindo, ai que gostoso, não. Mas ele sabia, é chegada a hora, e o Senhor quem estabeleceu essa hora. Eu passarei por ela, mas que no final o Senhor seja glorificado. O versículo 2 nos mostra um segundo aspecto. O primeiro aspecto é que os 3 efeitos da vida e obra de Jesus é que o primeiro, ela glorifica o Pai. E eu e você temos que fazer isso. Mas há um segundo efeito que a vida e a obra de Jesus fazem. Está no versículo 2 e diz assim: assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne. Então nós vemos o segundo aspecto. Jesus vai destacar os benefícios. Vini, você consegue colocar o segundo slide para mim? O segundo efeito é que ela concede salvação aos eleitos. Preste atenção, porque em versículos simples como esse você tem verdades profundas. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, Jesus deixou muito claro: o Senhor conferiu a mim. O meu Pai deu a mim a autoridade sobre toda a carne. Sobre toda a carne aqui é um hebraísmo. O que ele quer dizer aqui é: o Senhor me deu autoridade sobre todo o povo. O Senhor me deu autoridade sobre as nações. O Senhor me deu autoridade para governar sobre as pessoas. Eu tenho o poder de mudar corações. Eu tenho o poder de salvar. É isso que ele está dizendo. E o texto continua: o Senhor me conferiu, assim como lhe conferistes a autoridade sobre toda a carne, a fim de, ou com o propósito de, que ele quem? Jesus, conceda a vida eterna a todos os, o quê? Como é que está na sua versão? Que Jesus conceda a vida eterna a todas as pessoas da humanidade, assim que está aí?
A todos que lhe deste, na sua versão? A todos ou a cada um dos que destes. Veja, a Bíblia não tem esse negócio de politicamente correto. Jesus fala assim: Pai, é chegada a minha hora. Chegou o momento de eu morrer. O Senhor estabeleceu, eu vou passar por isso. Glorifica o Filho nesse processo, para que eu glorifique ao Senhor. Em segundo lugar, o Senhor me conferiu autoridade. Autoridade sobre quem? Sobre toda a humanidade. Mas eu não vou salvar toda a humanidade. O Senhor me conferiu autoridade sobre toda a carne. A fim do quê? De que eu salve aqueles a quem o Senhor me deu. E Ele deixou claro isso. Eu vou morrer, e uma das maneiras pelas quais eu vou te glorificar é que eu vou alcançar cada um dos que o Senhor me deu. Todos os que me deste serão alcançados. De modo que a eleição na Bíblia, a salvação daqueles a quem foram trazidos pelo Pai, é notoriamente dito aqui. Jesus está orando e falando: Senhor, eu vou salvar aqueles que me destes. Não vai ficar ninguém para trás. Volte para João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6, bem rapidamente. Olha no capítulo 6. Jesus acabou de falar no capítulo 17, para que eu salve aqueles que me deste. João capítulo 6, versículo 37, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, eu de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, é um efeito aqui, é uma relação de causa e efeito. O Pai deu. A pessoa vai até Jesus? Vai. E quem chega até Jesus é lançado fora? Não. Então você já viu que existe eleição? Existe. Existe perda de salvação? Não. Se você continuar, versículo 39, olha porque não tem perda de salvação. E a vontade de quem me enviou é essa, ou seja, a vontade do meu Pai, Jesus diz, é essa: que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Ou seja, como é que você chama um filho que perde uma coisa que o pai deu? Que título você daria? Como você chamaria um filho? Você dá 100 reais para o filho ir ao mercado comprar alguma coisa. E ele volta e fala: pai, perdi 20 reais no caminho. O que você diz para ele? Parabéns, você é um filho responsável assim? Você fala assim: não, como? Você vai fazer uma repreensão. Você já pensou Jesus sendo repreendido pelo pai? Eu te dei aquelas pessoas, você não conseguiu trazer? Ah, pai, eu tentei, mas eles não queriam. Eu vou fazer o quê? Eu me esforcei ao máximo para trazer eles para cá, mas no final ele falou para mim que não quer. E como ele tem livre-arbítrio, eu tenho que respeitar a vontade dele. É vontade do meu pai que eu não perca nenhum. E ele não perdeu. E não vai perder. O que isso traz ao nosso coração? Desespero ou paz? Ele chamou você? Se o pai entregou você para Jesus, você vai a ele. Se você foi a ele, Jesus diz: de maneira nenhuma eu lançarei fora. E quando eu fizer coisas erradas? E quando eu andar por aí não glorificando ao Pai como Jesus fez? Eu não lançarei fora. É importante que você saiba, a salvação não está nos seus méritos. A salvação está nos méritos, na obra do que Cristo fez. É por isso que eu falei que os crentes têm que olhar não só para a vida de Cristo, mas para a obra dele. Ele nos comprou. Não foi você, eu sei que isso aconteceu para muitos, você levantou a mão um dia, ou se não levantou a mão, disse: eu aceito Jesus. É claro que isso aconteceu, mas se isso aconteceu de fato no seu coração, é porque o Pai começou um processo. Ele trouxe você, e como Ele trouxe você, você foi salvo. E agora você, sendo salvo, está sendo conduzido para aquele lugar que está reservado a nós. Mas enquanto Ele te conduz, salvo para o lugar que Ele preparou para você, pode ser que é chegada a hora de Ele te levar para lugares difíceis também. E você precisa entender isso. Antes de chegar na terra prometida, por onde o povo passou? Pelo deserto. Antes de chegar no território maravilhoso, na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, tinha um deserto no meio deles. Antes da coroa, Jesus passou pela cruz. Então por que você acha que como filho dele nós vamos andar por este mundo e não vamos passar por adversidades ou por lutas? Graças a Deus que Deus não só nos deixa na adversidade. Eventualmente nós passamos, mas nós saímos. Mas é preciso entender que quando for chegada a hora,
da sua adversidade, você tem que passar por isso, procurando glorificar a Deus no meio desse processo. Por quê? Porque Jesus recebeu autoridade sobre toda a carne, mas não salvou toda a carne, salvou você. Então você olha para os efeitos do que ele fez na cruz e fala: Senhor, obrigado, me ajuda a te glorificar e me ajuda a entender que eu sou salvo porque o Pai me entregou nas tuas mãos e eu agora tenho que viver para a sua glória. Capítulo 17, versículo 3, existe uma terceira verdade. Versículo 3 diz: e a vida eterna é esta. E a vida eterna é essa. Jesus fala: eu recebi autoridade sobre toda a carne, a fim de que eu dê vida eterna a todos que o Senhor me deu. Ok, e agora a grande pergunta é: o que é vida eterna? A vida eterna é essa. Jesus responde: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o terceiro efeito da vida e da obra de Cristo aparece aí. Ela promove intimidade e conhecimento do Pai e do Filho. Vida eterna é muito mais, não é só, vou morar no céu. E, claro, isso faz parte da vida eterna? Claro que faz. Mas o que você vai fazer no céu, quando você chegar lá? Uma vez uma pessoa falou que não queria ir para o céu. Eu fiquei intrigado. Por quê? Falou: lá só fica tocando harpa, não gosto desse instrumento, fica aquele sonzinho de harpa o tempo inteiro. Você fala assim: onde tem na Bíblia que os anjos estão tocando harpa? Isso é do desenho do Pica-Pau, a pessoa assiste e vai criando teologia nessas coisas. Certamente vai ter música, louvor no céu. Vai chegar todo mundo lá, pelos séculos do século, tocando harpa? Faz sentido para você? Só de pensar nisso, você olha e fala assim: Deus, tudo bem, vai. 1 milênio tocando harpa tá bom, depois... Não é assim, gente. O céu não é isso. Nós vamos ter alegria no céu? Vamos ter alegria no céu. Vamos rever pessoas que partiram. Você consegue pensar? Talvez você esteja sentado aqui, você foi alvo, você chegou na graça do Senhor porque o seu pai e a sua mãe investiu. Talvez um professor da escola dominical, uma professora, trabalhou arduamente na sua vida. E um dia, de repente... E agora você pode olhar para o passado e falar: eu lembro daquela professorinha. Quanto trabalho eu dei. Olha, você chega no céu e Deus, na soberania, usou essas pessoas para salvação. Você vai revê-las. Você vai encontrar com essas pessoas. Mas sabe de uma coisa? A vida eterna, Jesus diz que implica em conhecimento de Deus. Talvez você ache que você conheça Deus. E eu posso dizer para você que é claro que você, em alguma medida, já conhece o Salvador. Sei que alguns mais, alguns menos. O que é necessário para conhecer uma pessoa? Suponha que alguém queira desenvolver um relacionamento sentimental. Então, pense lá atrás, você quando era bem novinho, ou alguém que está na idade de começar um relacionamento. Como é que se desenvolve um relacionamento? Você conhece a outra pessoa. Muitas vezes o conhecimento começa com algo visual. Você olha e fala: nossa, que pessoa atraente, gostei daquela moça, gostei daquele rapaz. Começa a distância, uma admiração. Olha como ele se veste, olha como ela se porta. Então você começa com ver, admirar. Mas esse relacionamento vai sendo afunilado pouco a pouco, até que um dia fala: vamos tomar um lanche, vamos tomar um suco, vamos bater um papo, vamos no cinema, vamos estar com os outros jovens, vamos sair. Ou seja, o relacionamento você vai se aproximando daquela pessoa, e cada vez que você se aproxima, você vai conhecendo aquela pessoa. Em 6 de abril de 2002 eu me casei com a Isa, e eu a conhecia desde 1992. Eu vim a Bragança em 91 e ela chegou em Bragança Paulista em 1992. Eu vim de São Paulo, zona norte da capital, e ela veio de Brasília para cá. Nenhum de nós, eu não sei porque os meus pais decidiram Bragança Paulista, mas na soberania de Deus, Deus nos trouxe para cá e trouxe ela para cá. E nós acabamos nos conhecendo, e eu me casei em 2002. E quando eu me casei, eu falei: eu conheço a Isa. Claro que eu conheço. Mas agora, muitos anos de casamento,
eu posso dizer que eu conheço mais a Isa. E quanto mais tempo se passa num relacionamento, mais você conhece a outra pessoa. É fantástico. Às vezes você vê casais que estão há tanto tempo juntos, que já aconteceu isso, de você vai falar uma coisa, a outra pessoa tem uma transmissão de pensamento, né? Você mal começa, eu já sei o que você está pensando. Existe uma afinidade, existe uma proximidade. E com Deus, nós estamos na seguinte situação: podemos dizer que mesmo salvos, nós podemos falar como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Sabe o que Jó falou? Eu te conhecia numa proporção, mas no meio da adversidade, caminhando com o Senhor no meio dessa luta, o meu conhecimento aumentou. Mas esse conhecimento de Jó, quando ele disse isso, foi um conhecimento no meio da dor. Não sabemos o tempo de sofrimento que ele esteve naquele momento. Mas vida eterna, Jesus fala que é conhecer a Deus diariamente, para todo sempre. Pode imaginar, daqui a 1 milênio você andar com Jesus e falar: nossa, estou conhecendo muito Jesus. Se ajudar você, o tempo não permite ficar usando exemplos. Todos vocês, tem alguém aqui que nunca foi ao mar? Tem alguém que não sabe? Até o Joãozinho já foi no mar? O João é o único que não foi no mar aqui, ok? Os meninos já foram, Nivaldo? Também não, nunca foram. Então, o Murilo e o Otávio também não. Quem mais? Aninha já foi no mar? Sabe o que é mar, Aninha? Tá olhando para mim. Já foi, Marcelo? Aninha já foi no mar. Bom, tirando os pequenininhos, acredito que todo mundo foi no mar. Suponha que você vai até o mar, leva uma criança, ela chega e fala: olha, se você levar o Joãozinho no mar, e domingo que vem você perguntar para ele: conheceu o mar? Sabe o que ele vai dizer para você? Conheci. Mas você acredita que ele conheceu? E se eu perguntar para você que é adulto, quem sabe já morou no litoral, você diga: eu conheço o mar. Mas será que você realmente conhece? E se você morar 30 anos na praia, no litoral, agora você conhece o mar? E se você entrar e falar: você é marinheiro, você tem um conhecimento maior, não é? Se você morar 30 anos, você entrou no mar agora e vai trabalhar na marinha mercante, e você fica lá no mar 2, 3 anos navegando. Ah, você conhece o mar? Claro que você conhece. Mas qual é o nível de conhecimento? Então você entra no submarino e você fica 2 anos embaixo do mar lá. Você conhece? No final, você chega a olhar para tudo isso e fala assim: mesmo as pessoas com longa data de relacionamento, de contato com o mar, precisam entender que não conhecem. Porque o mar, olha só, estou falando de uma coisa finita. Se o mar para nós é algo insondável, o que será o relacionamento com um Deus que fez o mar? Por isso Jesus fala: a vida eterna é essa. Vida eterna é um relacionamento que começa agora. Entre todas as outras coisas, até mesmo tocar arpinha, se você pensar assim, entre todas as demais coisas, vida eterna também implica em relacionamento, conhecimento do Filho e conhecimento do Pai. E eu fico triste porque muitos crentes aqui já não conhecem muito o Filho, já não falam muito com o Filho, já não se aproximam do Pai. E por causa disso, vivem vidas fracas, não porque Deus não os ama, mas porque essas pessoas não se afuniram esse relacionamento. Um relacionamento que não tem conversa. Suponha que eu e minha esposa parássemos de conversar, parássemos de dialogar. Pouco a pouco, nós vamos nos afastando. Então nós, pouco a pouco, nos distanciaríamos e o nosso relacionamento esfriaria. Mas muitas pessoas acham que isso não acontece na fé. Quando você se afasta de Deus e a sua palavra, quando você se afasta do povo de Deus, não nesse momento de pandemia, mas por opção, como muitas pessoas fazem. Quando isso acontece, você para de desfrutar um dos grandes propósitos e objetivos pelo qual você foi salvo. Deus quer que você conheça o Filho e conheça o Pai, conhecendo a igreja, conhecendo a sua palavra e se relacionando com Ele. Deixa eu falar para você algumas aplicações. Nosso horário já está estourando, nosso culto tem que ser breve. Vinícius, põe por favor as aplicações. A primeira aplicação do texto é essa:
Preciso que você entenda e aceite que Deus tem uma hora pré-estabelecida para tudo. Vimos isso semana passada, não é? Há tempo, há propósito para tudo debaixo do sol. Então há uma hora pré-estabelecida para tudo que ocorre em nossas vidas. Procure reconhecer a sua hora. É hora de estudar? Estude. É hora de relacionamento? Tenha. É hora de trabalho? Faça. É hora de se afastar? Se afaste. É hora de congregar? Venha. É hora de ir em contrição a Deus, pedir perdão? Faça. É hora de passar pela doença? Passe. É hora de enfrentar o luto? Enfrente. É hora de enfrentar seja qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos avançar, independente de a hora ser uma hora boa ou uma hora ruim. Temos de avançar. Reconheça a hora que é chegada para você e passe por ela, glorificando a Deus. Em segundo lugar, ore para que Deus te abençoe em tudo. Não é quando Jesus fala, Pai, glorifica o teu filho, peça isso a Deus. Senhor, por favor, me ajuda neste mundo a encontrar glória, a me destacar, a crescer. Ore para que Deus te abençoe em tudo. E se receber alguma glória, faça com que isso glorifique ao Senhor em primeiro lugar. Então, torne a sua vida como um espelho. Quanto mais luz for jogada sobre você, mais você deve refletir a glória de Deus. Crentes deveriam ser espelhos e não esponjas. Que triste isso, nós absorvemos toda a glória. Se Deus der para nós um pouquinho de destaque, nós começamos a nos perder. Então seja como um espelho. O espelho não absorve, ele só reflete, ele só devolve. Devolva a glória para Deus, ou mesmo devolva a glória de Deus, ou projete a glória de Deus sobre o mundo. Esse é o seu papel, são os espelhos neste mundo. Em terceiro lugar, ore por quem deseja ver salvo. Tem alguém na sua família, alguém que você ama, que você gostaria de ver salvo? Ore a Deus, mas saiba que só Jesus tem autoridade para conceder vida aos perdidos deste mundo. É assim que funciona. Deste-me a autoridade sobre toda a carne e me deste para que eu salve aqueles a quem o Senhor me entregou. Então ora e deixa Deus fazer o resto. Tem mais um, Vini? Já que a vida eterna é conhecer o Pai e o Filho, comece a desfrutar disso agora mesmo. É assim que o crente deve agir. Não espere, o dia que eu morrer vou me relacionar, vou conhecer tanto Deus, vou falar tanto com Ele. Comece agora. Mas eu não sei o que falar. Fale isso para Ele. Senhor, eu quero me relacionar, não sei o que falar. Vai lá, às vezes a gente só fica quieto e escutar mesmo. Tem gente que relacionamento não vai para frente porque fala demais, não é? Então, se você não sabe, fala, Deus, conversa comigo, me ensina, me instrui. E Ele vai fazer isso com todo prazer. Vamos orar. 3 efeitos da vida e da obra de Cristo. A vida dele te ensina a obediência. A obra dele te ensina a respeito da salvação. Dê glória ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós olhamos para o texto dessa noite e nós entendemos que Jesus nos mostra que há uma hora para tudo. Houve uma hora para que ele fosse morto. Houve uma hora para que as pessoas o maltratassem, o ferissem. Mas essa hora não era uma surpresa. Ele, levantando os olhos do céu, reconheceu: é chegada a hora, é o Senhor quem controla. Senhor, nenhum de nós quer passar pelo desemprego, pela doença, pela separação, pelas tragédias. Nós não queremos. Mas pode ser que seja chegada a hora. E por isso, Deus, nós queremos enfrentar a hora que está sendo proposta, glorificando ao Senhor. Assim como Jesus te glorificou na morte e na vida, nos ensina também a fazer isso. Glorificá-lo com a nossa vida e glorificá-lo independente da situação onde nós estamos. Pai, há pessoas à nossa volta que amamos e gostaríamos de ver salvas. Mas teu é o poder. É o Senhor quem dá pessoas a Cristo. Usa-nos para que sejamos instrumentos, veículos para que essas pessoas a quem amamos conheçam o Salvador. Nos ajuda, Senhor, a se recebermos alguma glória, sermos um espelho que redunde em glória ao Senhor e que mostre a tua glória ao mundo.
E por fim, nos ajuda, Senhor, a desfrutar da vida eterna, já agora. Queremos conhecer-te mais. Queremos nos relacionar melhor. Leva-nos a ter tempo com a sua palavra. Leva-nos a ter tempo com a sua igreja. Leva-nos a ter tempo com o Senhor. E certamente nos tornaremos crentes melhores. Obrigado pelo exemplo da vida e da obra do Salvador. Obrigado pelos efeitos que isso produziu na nossa vida. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos cantar a última canção dessa noite juntos. Depois estaremos encerrados. Que a graça de Jesus te acompanhe, te proteja no meio dessa semana. Continue a tomar todos os seus cuidados. Saiba que é Deus quem toma conta das nossas vidas. Faça a sua parte. Você que está em casa, você que está preocupado com a situação que nós estamos, que Deus conforte o seu coração, mostrando a você quando voltar. Não se preocupe. Nós vimos hoje que há uma hora para cada um de nós. Alguns irmãos decidiram voltar, outros estão em casa, mas todos nós sabemos que Deus está no controle de tudo isso. E quando chegar o momento de você retornar, nós estaremos aqui de braços abertos. Não vamos te abraçar, mas estaremos de braços abertos para receber você. Deus te abençoe. Uma ótima semana para você que nos assiste. Vamos ficar juntos em pé aqui. Vamos cantar. Que Deus nos abençoe. Ao final estamos encerrados. Tá bom? Se você puder no final, converse do lado de fora. Vamos evitar ficar conversando aqui dentro, seguindo as orientações da própria prefeitura. Vamos cantar a última música. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Estamos terminando
o culto online da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Desejamos a todos uma excelente semana. Lembrem-se do que Jesus disse em Apocalipse 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Mas o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém.